Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante, que é a parte de estudos de tatuagem. Então, se tu quer acompanhar sobre esse assunto, vê esse vídeo até o final, que eu vou te falar tudo direitinho, o que eu acho e algumas possibilidades pra gente começar com o pé direito e não ficar remando, não ficar batendo a cabeça com os erros bestas que não precisam no começo e que realmente os clientes não precisam passar por isso. Muita gente me pergunta no canal se precisa saber desenhar para tatuar, para ser tatuador, o que precisa para ser tatuador, como montar o kit. Eu tenho no canal vários vídeos sobre várias dicas de como montar kit, como fazer traço, como fazer sombra, como fazer rastelado, como fazer decalque. Tem vários vídeos no canal sobre vários assuntos. Mas tem um que é muito importante que a gente pula, que é a parte dos estudos, certo? Então o que seriam os estudos de tatuagem para a gente deixar bem claro? Os estudos de tatuagem, eles são tanto em relação a desenho, que o desenho de tatuagem normalmente ele é um pouco diferente do desenho comum, porque algumas técnicas a gente consegue aplicar na tatuagem e outras não. Então vai desde o estudo do desenho, até estudo de anatomia, até estudo de biossegurança, até estudo de técnicas de tatuagem. E a gente vai falar hoje principalmente sobre essa parte de estudo de técnicas de tatuagem, certo? Vale a pena investir num curso? Eu preciso ter um curso para ser tatuador ou tatuadora? Eu posso ir aprendendo com workshops ou eu posso aprender tudo no YouTube? Na verdade é uma questão que parece ser bem simples, mas ela é um pouquinho mais complexa. Para ser um tatuador ou uma tatuadora, eu acho que a gente tem que seguir alguns parâmetros, tanto da questão de ética do trabalho, da profissão, quanto a questão de biossegurança. Tudo isso é muito importante. Mas como eu disse, a gente vai falar especificamente sobre técnicas de tatuagem. E isso conta com a ideia de precisa fazer um curso, ou posso fazer workshops, ou posso seguir só pelo YouTube. Então eu vou falar para vocês a minha experiência, o que eu acho que seria um caminho muito correto, muito bom para começar, certo? Eu comecei tatuando, eu não tinha nenhuma referência, eu não fiz curso, eu não fiz workshops, eu não tinha vídeos no YouTube. Na verdade os vídeos no YouTube eram pouquíssimos que tinham na época faz, sei lá, 4 anos talvez, e o que aconteceu? Eu comecei e desisti várias vezes. Então o primeiro passo é, quando começou, vai fundo, vai até o fim, não desiste. A gente vai desanimar várias vezes, mas não desiste, tá? Porque desistir é quando a gente larga de mão. E eu desisti várias vezes eu larguei a tatuagem de mão e isso me atrasou muito. Tanto que eu devo ter uns 4 anos de tatuagem, mas tatuando direto eu não tenho nenhum ano, entendeu? Porque muitas vezes eu abandonei isso no meio do processo, isso não é legal. Mas em relação a cursos, workshops ou YouTube, dá para aprender no YouTube? Dá. Tem muita coisa muito boa no YouTube, tem vários canais, tem o meu canal, tem o canal do Antiético, Escola para Tatuadores, não, tem infinitos canais, Renata Jardim, tem muitos canais de muita gente, Diego Rodrigues, olha, eu poderia ficar falando um monte aqui, mas tem vários canais que dá para aprender muita coisa boa mesmo, certo? Mas qual o valor de workshops e cursos, então? Por que fazer um ou fazer outro? Bom, vou falar sobre cursos rapidinho. Por que fazer um curso de tatuagem? Porque o curso de tatuagem ele tem o objetivo de te abrigar, de te ensinar realmente a tatuagem desde o começo, como tu começar, como tu montar, talvez alguns cursos falem como tu montar o teu kit, falam sobre biossegurança, que é muito importante, falam provavelmente sobre a abertura de estúdio, o que precisa, tudo mais, mas principalmente tem a parte prática, e a parte prática é muito importante para a gente não errar em pele de cliente, certo? No começo a gente tem cobaias ou telas, depende de como cada um gosta de chamar, mas no começo a gente tem muita liberdade para errar e isso acaba sendo muito errado, isso acaba sendo muito ruim para a gente até futuramente. O curso ele te abriga, ele te ensina um processo completo para tu começar a tatuar e a partir daí tu vai desenvolvendo todo o resto que eu acho muito importante, que é encontrar a máquina ideal para ti, porque não tem máquina perfeita, tu vai te adaptar com uma máquina ou outra. Tu vai encontrar a máquina ideal, as agulhas ideais, as biqueiras que tu mais te adapta, a fonte que tu mais gostou de trabalhar, o estilo de tatuagem que tu mais gosta de trabalhar. Então tudo isso vem depois. Então o curso ele é uma ideia muito boa quando ela é inicial e tu quer entrar de cabeça. Tu já quer entrar de cabeça, então vai e faz um curso, tu já vai sair tatuando e isso é importante, certo? Agora qual a importância dos workshops? A importância dos workshops é que tu vai evoluir muito em uma área específica. Tu vai pegar todo o conhecimento que uma pessoa, que um tatuador ou uma tatuadora tiveram durante anos, toda a experiência de erros, de acertos, de problemas com clientes, de evolução do trabalho deles, tudo isso vocês vão pegar em provavelmente 1, 2, 3 dias, dependendo de quantos dias são os workshops, mas vocês vão pegar tudo isso de uma forma só. E vai exclusivamente de ti aprender ou não com esse workshop. Então eu já vi muita gente participar de workshop e dizer assim, mas eu só fiquei vendo o cara tatuar ou a mina tatuar e não aprendi muita coisa.
vai de ti aprender muita coisa, isso é muito importante, tá? Mas no meu caso, o que aconteceu? Eu comecei sem curso, sem workshop e praticamente sem YouTube. E eu vou mostrar para vocês agora a minha evolução nesses anos, durante esse mais ou menos 4 anos, com 1 ano mais ou menos direto de tatuagem. Vou botar o vídeo agora para vocês, então, para vocês poderem acompanhar, ver direitinho como foi essa evolução. Bom, falar então dos meus trabalhos rapidinho. Esse trabalho aqui foi, se eu não me engano, meu 3º ou 4º trabalho. Eu não devia ter de forma alguma ter aceitado esse trabalho, porque como vocês podem ver, o resultado não ficou bom, né? O que eu marquei bastante de erros? Nessa parte de cima aqui do triângulo, eu acho que ficou muito ruim. Dá pra ver esse traço reto aqui, que de reto ele não tem nada, né? E apesar de eu ter acertado alguns, que nem esse aqui que eu acertei, não era uma tatuagem que eu deveria ter feito, não é uma tatuagem que eu sabia fazer na época. Então quando a gente não sabe, a gente não faz. Então eu percebi muito bem esses erros aqui de cima, ficou muito ruim. Essa parte aqui que eu tô mostrando com o mouse agora, é referente a essa parte de cima da cabeça aqui no meio da testa, mais ou menos. Olhem a falta de proporção, o traço errado aqui eu fiz um traço errado, eu não sabia como juntar, eu não sabia como corrigir isso, e se fosse hoje, eu saberia como corrigir isso que é o mais importante. Nem nessa lateral aqui, ó, dá pra gente ver na tatuagem, no detalhe até não dá pra ver tanto quanto na tatuagem, mas na tatuagem a gente percebe que tem um traço muito grosso e outro traço muito fino, dá pra ver bem aqui uma junção de traço também. Então o que acontece? Isso aqui não é uma tatuagem consistente, que nem nessa parte aqui ela ficou muito mais grossa do que nas outras partes. E apesar de eu ter acertado vários traços, eu errei muito mais. Então, que nem nessa última parte aqui embaixo, tá? Essa parte aqui de baixo, vocês veem que tem um triângulo, que não dá nem pra dizer que é um triângulo, né? Mas esse lado do triângulo, ele mantém basicamente a mesma distância, apesar do erro do traço aqui. Mas nesse lado aqui o traço está completamente errado, ele deveria vir nessa altura aqui, certo? Isso foi minha 3ª tatuagem. Eu não tinha absolutamente nada de conhecimento, a não ser 1 ou 2 vídeos no YouTube que eu acompanhava, mas eu não tinha nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de conhecimento. E a partir daí eu queria mostrar para vocês a diferença que faz o estudo, tá? Qual a diferença dessa tatuagem para essa próxima que eu vou mostrar aqui, essa aqui da direita, tá? A diferença delas é estudo e conhecimento. Essa tatuagem do lobo eu tinha um equipamento diferente, sim, mas eu posso garantir para vocês que não foi pelo equipamento que teve essa diferença de uma para outra, certo? Eu continuo errando bastante, que nem vocês podem ver nesse traço aqui, ó. Esse traço aqui ele saiu errado, foi uma hora que a menina tremeu e eu não consegui segurar. Mas no contexto geral, ela tá muito, muito melhor do que essa aqui. E eu garanto para vocês, a diferença entre uma tatuagem e outra é estudo. Tanto que vocês podem ver a diferença de fundo de uma tatuagem pro fundo da outra. Nessa tatuagem do lobo, eu tava tatuando de qualquer jeito, de qualquer forma, assim, então tava bem complicado, assim, né? Eu não tinha muita noção disso, tá? E essa tatuagem aqui, dá até um pouco de vergonha de mostrar, mas pra vocês entenderem, essa tatuagem eu tatuei na casa de uma amiga, eu levei meus materiais pra tatuar lá, e isso é uma das piores coisas que se tem de fazer, porque a gente não fica confortável, não tem luz certa, não tem a posição certa, e nessa tatuagem eu errei demais. Então vocês podem perceber, eu não preciso nem enumerar os erros aqui, né, mas vocês podem ver nessa parte aqui tá muito torto, um traço falhado, e detalhe, isso aqui é tatuagem recém-feita, tá? Esse traço aqui do meio nunca saiu reto, e esse traço é dificílimo fazer retinho, de fazer ele bem feito. Seguindo aqui para baixo, olha o estado que ficou esse traço, essas pontas de flecha, dá pra ver que machucou aqui. Então assim, a diferença desse traço para esses outros, que também estão ruins, mas esse aqui tá terrível. O pontilhismo dele tá ruim, tá terrível. Então assim, o que acontece? Isso aqui é falta de experiência, falta de estudo e falta de saber os nossos limites, tá? E nessa aqui eu já consegui fazer já ter uma evolução muito melhor, e eu garanto pra vocês de novo, estudo, foi estudo. Então dá pra perceber, inclusive, a própria tatuagem em si, ela vista de longe, que isso é muito importante, o contexto dela na pele, se ela fica bonita na pele, se ela fica uma tatuagem agradável. Vocês podem ver que ficou bem legal, bem bacana, né? Aqui era a fase de processo dela, antes da gente fazer as sombras que tem ali. Então assim, aqui dá pra mostrar pra vocês direitinho, ó. Dá pra mostrar pra vocês direitinho que ainda tem vários erros de traço, tá? Ainda tem um errinho aqui de traço. Aqui teve um tremido. Opa, pera aí que eu avancei demais. Aqui teve um outro tremido, esse aqui é aquele que eu falei pra vocês que eu não consegui segurar.
Aqui é um traço que ficou um pouquinho mais fraco do que aqui, por exemplo, certo? Então tem alguns detalhes na tatuagem que a gente consegue perceber que tem muita coisa para melhorar sim, mas com o estudo a gente consegue evoluir, certo? Essa aqui é uma outra tatuagem, essa é uma tatuagem que a gente já usou algumas outras técnicas, mas vocês podem ver basicamente a diferença de consistência dos traços. Então assim, se tem um traço que é mais grosso, ele fica mais grosso, a gente consegue trazer para o mais fininho, que nem aqui nessas laterais. Eu já aprendi a usar muito mais os traços mais grossos, onde a gente precisa destacar a tatuagem. A gente já consegue fazer muito melhor esse tipo de traço aqui, tá? Que a princípio parece ser tão fácil, mas ele não é. Então assim, dá pra ver o tipo de sombra. Essa sombra ela é toda em dot speed, então dá pra ver ela bem marcadinha, os pontinhos aqui e tudo mais. Então assim, isso tudo é questão de estudo, é questão do que a gente consegue evoluir, do que a gente consegue ir aprendendo durante o tempo. Por isso que é tão importante a gente aprender, a gente estudar e buscar, seja em workshops, ou seja pelo YouTube, ou seja conversando com tatuadores, a gente buscar essa evolução, tá? Isso aqui é uma parte que eu queria mostrar pra vocês, uma parte do meu processo de evolução. Eu já estava tatuando bem melhor do que no início, ainda tinham vários erros, lógico, a gente sempre vai ter erros, é muito difícil não ter erros. Por exemplo, essa pontinha me incomoda muito até hoje, que ela está apontando para um lado e essa de baixo para o outro. Aqui eu errei, eu deveria ter fechado essa parte aqui, mas vocês podem ver que o pontilhismo, que no caso aqui eu fiz um rasteladinho quase, ele ficou muito, muito, muito melhor, que nem essa tatuagem aqui do olho também. Ela é com esse mesmo esquema de tipo um dot speed, alguma coisa assim, e ficou muito melhor do que os trabalhos que eu fazia, muito melhor mesmo. E esse aqui pra mim é uma das melhores partes de acompanhar a minha evolução, que foi esse tigre que eu fiz aqui no pescoço, apesar de ser pescoço, uma tatuagem bem mais, uma pele bem mais difícil de fazer, né? Mas em relação à onça, que a gente conseguiu um resultado muito melhor com a onça, e apesar da foto não ter ficado tão boa, ela tá com reflexo no meio que dá uma desfigurada nela assim, mas é uma diferença muito grande mesmo, e de novo, é questão de estudo. Nessa época eu tinha máquinas tão boas quanto as que eu tenho hoje aqui. Eram as mesmas máquinas, a mesma coisa, muito boas máquinas. E eu não tinha o estudo, então essa é a diferença que tem o estudo em si. Bom, como vocês viram aí no vídeo, teve uma evolução muito grande e eu vou falar pra vocês a única diferença que teve entre as primeiras tatuagens e as últimas foi estudo. A única diferença. A gente vai aprendendo, a gente vai tendo experiência, a gente vai desenvolvendo novas técnicas, desenvolvendo novas formas de fazer a tatuagem, a gente vai aprendendo muito com os erros e tudo isso faz parte do nosso estudo. Esse é o estudo que eu falei para vocês no começo, que é quando a gente começa a tatuar e a gente acha que está sabendo alguma coisa, faz uma técnica além do que a gente consegue e dá errado. Então esse estudo é a carga que a gente vem carregando durante esse tempo que a gente tatua e que a galera vai e passa para vocês num workshop ou num curso, ou seja lá no que for, certo? Então a única diferença entre uma tatuagem e outra é estudo. É estudo, é a experiência que tu vai ter durante todo esse processo. E os equipamentos vão ajudar sim, eles vão te ajudar muito. Se tu tiver uma máquina boa, uma fonte boa, se tu tiver com os equipamentos ruins vai ser muito difícil de evoluir, mas não é eles que fazem tu evoluir. Tu pode ter equipamentos muito bons e não conseguir evoluir, mas sem estudo ninguém consegue evoluir, tá? Então assim, falado isso, quais as opções que a gente tem? Eu vou colocar para vocês agora um videozinho do que eu fiz ali no computador, mostrando algumas opções de workshops que a gente pode encontrar, certo? Eu não tenho muitas ideias de curso, não poderia recomendar muitos cursos, mas eu vou recomendar alguns workshops, algumas coisas que vocês podem seguir por aí. Bom, e no caso, se vocês quiserem saber aonde que se consegue workshops bons, o importante do workshop é assim, é vocês conhecerem o trabalho da pessoa e verem se vocês se identificam. Não só o estilo da tatuagem, mas as tatuagens em si, se vocês gostam desse estilo de tatuagem, se é o que vocês buscam. Eu sempre recomendo pra galera que tá começando buscar realismo, coisa assim, eu acho que é uma coisa um pouquinho mais além e não tirariam tanto proveito de um workshop assim, certo? Mas aí vai de cada um, de saber o que busca. Então eu separei algumas referências aqui de workshops, por exemplo, tem esse aqui, tá? Da Rai Farina, que ela é uma ótima tatuadora, excelente tatuadora, então é um workshop que com certeza dá pra recomendar sem sombra de dúvidas, né? E aqui tem a galera que recomenda também o workshop, e lógico, né? Com certeza deve ser um workshop bem bacana. Aí a gente tem o do Chico Morbeni, não tem muito o que se falar, né? O Chico Morbeni fala por si só, as tatuagens dele são incríveis, né?
E olha só o tipo de trabalho dele, sim. Então as tatuagens dele são incríveis, já ganhou vários prêmios e tal. Mas é uma pegada mais voltada pro realismo, que nem eu falei, eu acho que é um passo um pouquinho mais adiante, assim, para quem não tá mais começando, para quem já começou, já deu passos grandes na tatuagem, eu acho que é uma coisa muito proveitosa. Aí a gente tem ali na loja da Art Fusion vários workshops, vários estilos de tatuagem, tem inclusive o da Rai ali, tem vários estilos de workshops por aqui, que é sempre legal a gente pegar e estudar. Então, que nem eu falei ali, cara, que nem o workshop, sei lá, vamos pegar um aqui, ó, do Clayton Dias, R$ 550. Se vocês estão treinando colorido, estão aprendendo a fazer colorido e estão no momento desse workshop e vai lá e faz ele, R$ 550 pode ser um excelente investimento, porque esse é um valor que tira numa tatuagem tranquilo. Depois fica com o conhecimento para sempre, né? Então é uma coisa que vale bastante a pena, tá? E aí, lógico, não podia deixar de falar os do THC, que são workshops muito, muito, muito mais direcionados para a galera iniciante, que é R$ 150 o valor dos 16 workshops, tem um grupo no WhatsApp e tudo mais, mas esse é muito mais dedicado para a galera iniciando, onde eu falo todos os erros que eu cometo durante a tatuagem, todos os acertos, como fazer a escolha de agulha, a escolha de materiais e tudo mais. E aí, para esse vídeo, nós abrimos mais 5 vagas, então quem quiser participar, a gente vai deixar o link ali na descrição desse vídeo. Então tem algumas opções assim. Eu acho importante sempre nas escolhas dos workshops a gente buscar o nosso nível de tatuagem, que nem eu não conseguiria tirar proveito quase nenhum de um workshop desse aqui, por exemplo, de realismo colorido. Eu não trabalho com colorido e eu preciso aprender muita coisa até chegar nesse ponto. Mas eu tiraria muito proveito, por exemplo, do workshop do Charles Lavezo, onde eu aprenderia técnicas de desenho realista para poder aplicar nas tatuagens. Então acho que cabe muito mais da gente separar e entender qual é o nosso propósito, o nosso tempo na tatuagem, para saber direitinho qual workshop comprar. Mas tem várias opções na internet, eu só peguei algumas referências por cima, assim mesmo, só para mostrar para vocês. Bom, falado tudo isso, então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês gostem desse assunto. Eu achei uma coisa bem importante se falar, muito importante na verdade, porque é uma parte que a gente acaba pulando muito, a gente acaba querendo evoluir muitos passos antes de fazer um tipo de trabalho com qualidade. Então eu já vi muita gente fazer tentativa de realismo quando não estava perto, eu mesmo fui fazer várias tentativas de técnicas que eu não estava apto a fazer, inclusive aquela primeira tatuagem que eu mostrei para vocês eu não deveria ter feito. E todo esse aprendizado aí eu espero que vocês possam ter e possam estudar bastante antes de fazer uma tatuagem para ter certeza de que vai conseguir fazer o teu melhor trabalho possível na pele. Lógico que com o tempo vai evoluir e vai ver que o teu trabalho de 3 anos atrás está muito pior do que o trabalho de hoje. Essa é a ideia. Mas é importante que a gente saiba disso e que a gente saiba ter o foco de estudar, estudar, estudar. A gente nunca chega num ponto onde a gente para de estudar. Se a gente chegou nesse ponto onde para de estudar, tem que largar as maquininhas e parar de tatuar. A gente sempre vai estudar, estudar, estudar. Certo? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscrevam, dá like, faz o bagulho tudo e é nóis. Valeu!